Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos à nossa semana de revisão. Professor Renato aqui com vocês. Hoje o bate-papo é comigo, amanhã também, mas na quarta-feira meu patrão Giovanni Moraes vem trocar uma ideia com vocês. Na quinta-feira ele troca uma ideia com vocês novamente. E na sexta, para dar aquele fechamento, estarei eu e ele aqui, fazendo um bate-bola com vocês para a gente dar essa guaribada, a gente dar esse alinhamento nessa reta final, para que domingo você, quando sente lá para fazer sua prova, você faça a sua prova com concentração, com método, com a forma adequada, para no final do dia você ter uma certeza que você fez uma boa prova, dentro do padrão que a banca exige e que você vai para a tua aprovação. O objetivo aqui é isso. Professor, mas aí, e o carnaval? O carnaval ano que vem tem de novo, ano passado já teve, 2028 haverá de novo, e exame de ordem para você que seja a última vez que você está fazendo. Que domingo você faça a melhor prova da sua vida, que você tenha o melhor aproveitamento possível e se livre da obrigação. Para aqueles que não queiram advogar, já estão livres. Para aqueles que quererão advogar, você sabe que é requisito obrigatório lá do artigo 8º do Estatuto da Advocacia. Então, tem que passar no exame de ordem. E estamos aqui para bater um papinho com vocês a respeito de peças de liberdade para identificação. Aí você vai dizer assim, professor, mas peças de liberdade faz um bom tempo que não cai. Pois é justamente por isso. Vai que a banca chega e diz, faz um bom tempo que a gente não trabalha com uma delas. Que tal a gente trazer uma delas para trabalhar com a criançada agora no carnaval, já que no carnaval, por exemplo, a quantidade de flagrantes delito, já que carnaval as pessoas perdem o freio ou os freios inibidores porque vão estar aí influenciados por substâncias permitidas, mas entorpecentes, e as não permitidas também, praticando alguns delitos, podendo ser abordado, conduzido, apresentado, e aí você vai ter que lidar com algumas situações em que o flagrante ele pode ser um flagrante legal, o flagrante ele pode ser ilegal, a abordagem pode ter sido dentro do padrão, mas uma formalidade de delegacia exigida pelo CPP não foi cumprida, ou na audiência de custódia, e aí a questão ela pode até vir com um enunciado que narre algo nesse sentido, porque sabendo que o calendário seria logo após o carnaval, vai que a banca teve a criatividade de elaborar uma questão nesse sentido. Dito isto, no tema carnavalesco, das possibilidades que a gente vai ter, a gente conversa sobre peças de liberdade, e aí eu separei aqui 2 eixos de assuntos que dá para a gente trabalhar hoje de maneira focada, lembrando que é revisão, não dá para a gente esmiuçar aqui, entrar no detalhe do detalhe, mas dá para a gente apontar a direção correta, dar aquela revisada, dar aquela treinada final para que você vá com tranquilidade. E caso não seja a peça, professor, pode ser que seja uma das 4 questões que a gente venha trabalhar aqui e que já serve para você fundamentar uma resposta que evidentemente lá a letra A e a letra B pode ser muito mais resumido, porque você vai diretamente nos pontos, não precisa desenvolver como uma peça prático-profissional. Mas aí a gente começa com aquilo que é mais elaborado, a peça prático-profissional, e eu vou dando dicas a vocês aqui de como vocês podem identificar no enunciado, tá certo? E qual é a sua postura e como é que você configura o esqueleto e recheia esse esqueleto aí para poder você trabalhar a prova da melhor forma possível. Beleza, meu povo? Dito isto, material na tela, meu diretor, por favor. E aí vamos embora começar a brincadeira. Pois bem, senhores e senhoritas, tá? O foco, a atenção, o seu olhinho, ele tem que brilhar na medida em que, ao ler um enunciado, hipoteticamente, você pode se deparar com uma situação em que, primeiro, evidentemente, vai colocar lá a personagem, hipoteticamente, Beto. Beto vai, dentro de uma determinada situação X, vai narrar a situação. Essa situação é um crime. O fato é um crime. E aí, na narrativa da história, vai apontar um possível flagrante delito. E aí você vai ter, vou sintetizar, você vai ter a captura, você vai ter a condução,
você vai ter a apresentação, você vai ter a formalização do flagrante e você vai ter a audiência de custódia. Ok? Beleza. Esse flagrante, ele pode ser, né, em razão de atender os critérios normativos, uma prisão legal. Porém, a questão ela vai te dar, normalmente, dados sobre Beto, dados sobre a situação em que não haverá um enquadramento no 312, por exemplo, no 313 do CPP, ou ainda não vai narrar nada em que tenha tido um pedido ou que se enquadre, havendo pedido, na Lei 7960 de 89, a Lei de Prisão Temporária. Pois bem, dito isto, se a prisão é legal, e aí, sabendo que, quando chegamos lá no 310 do CPP, você basicamente tem duas situações. Ou prende, ou solta. Professor, mas ele já foi preso em flagrante. Ok. Mas se nós temos uma prisão legal, mas que não há a necessidade da continuidade do cerceamento da liberdade de Beto, o que é que vai acontecer? A possibilidade de haver uma denúncia sobre esse suposto crime de Beto, ele pode responder às etapas iniciais do processo em liberdade. E aí temos a hipótese, em havendo uma prisão legal, em que sua peça seja um pedido de liberdade provisória. Beleza? Beleza. Mas, Renato, supondo que essa situação X narrada, a questão coloca que a autoridade policial ou os policiais interpretaram como crime, mas não era crime. Em não sendo crime, por exemplo, temos a hipótese de uma prisão ilegal. E aí a prisão ilegal, ela tem que ser imediatamente relaxada. Se você identificar a ilegalidade, já saiba, a peça do caso narrado é um relaxamento de prisão. A ilegalidade, ela pode ser material ou ela pode ser formal. Como assim, Renato? Te direi agora. Preste atenção. Vê só. Ilegalidade material. O primeiro exemplo que eu dei. A situação narrada não configura crime. Não? A autoridade interpretou como crime, mas não era crime o que Beto fez. Então, ele tem que ser solto. Não há crime. Ou ainda, não foi obedecido, e agora uma ilegalidade formal, os critérios estabelecidos no artigo 306 do CPP. Ou foi negado algum direito aberto, como, por exemplo, o direito de estar acompanhado de seu advogado, de se entrevistar com ele, de estar representado e acompanhado por ele. Ou de haver as comunicações previstas no parágrafo 1º do artigo 306 do CPP. E aí, de novo, são formalidades. Então, pode haver, né, aí um erro, não porque o que Beto fazia, pode ser que materialmente a gente tenha as condições necessárias, que de fato o que Beto fez configuraria um crime, porém, numa das etapas aqui, você vai ter algum erro de natureza formal, a não obediência ao previsto no CPP. E aí você tem que ler, sublinhar, destacar, botar uma observação e aí você já está no caminho certo, ok? A prisão temporária, acabei comentando aqui, e aí nesse caso, em se tratando, e veja, a doutrina, né, para quem vai lembrar, né, alguns doutrinadores, e aí eu vou falar bem brevemente disso, classifica a prisão em flagrante como um procedimento pré-cautelar. Tá? É a captura, a condução e a apresentação. E que, de novo, chegando aqui nesta etapa, que é a etapa onde haverá a audiência de custódia, temos a possibilidade de, se a prisão é ilegal, relaxo. Se não se faz necessário que Beto permaneça preso, seja porque não se enquadra numa modalidade de prisão temporária ou preventiva, o que é que você tem? Liberdade provisória. Ok. Porém, contudo, entretanto,
Todavia, senhores e senhoritas, podemos ter uma prisão temporária decretada de maneira legal, e aí, supondo que ela foi decretada de forma legal no dia 2 de fevereiro, porém, no dia 4 de fevereiro, tá? Ou, vamos colocar aqui, dentro do critério da lei, no 5º dia, não houve pedido de renovação por mais 5 dias. Ainda assim, Beto permaneceu preso. E aí, nesse 6º dia, essa prisão que começa legal, ela se torna ilegal. E a prisão ilegal ela tem que ser imediatamente relaxada. Então, professor, se a questão narra que um delegado de polícia, já que essa modalidade ela é pedida pelo delegado na fase pré-processual, na fase de investigação preliminar, na fase do inquérito policial, o juiz atendeu os critérios previstos na Lei 7960 de 89, só que do jeito que o senhor está exemplificando, no 6º dia, não houve pedido e Beto permaneceu preso. Então, aquilo que começou atendendo os critérios de legalidade, passou a se tornar ilegal. E a prisão ilegal ela tem que ser relaxada. Então, é esse o caminho. Mas, Renato, supondo que o motivo que ensejou a prisão, no 4º dia, antes de vencer o 5º dia, esse motivo desapareceu, torna-se desnecessário. Ok. Você pode pedir a revogação da prisão temporária. E esse mesmo argumento vale para a prisão preventiva. Se a prisão é legal ao tempo de sua decretação, porém o motivo que ensejou o seu pedido sumiu, revogação. Se ela se torna ilegal, relaxamento de prisão. A linha de raciocínio é essa. Beleza? Daqui a gente já tem basicamente tudo que a gente precisa para conversar nas próximas etapas. E aí, vamos dar continuidade. Eu trouxe e coloquei aqui no material só para reforçar alguns dos principais artigos que são trabalhados no tipo de enunciado, no tipo de problema que vem na questão, o que é que normalmente se trabalha? Primeiro, com as modalidades de flagrante previsto em lei. Tá? Então, aqui o flagrante próprio, aqui o flagrante impróprio, ou quase flagrante, e aqui o flagrante ficto, ou presumido, certo? Beleza. Professor, o que é que eu tenho que me ligar? O seguinte é 2 pontos, um em cima, outro embaixo. Preste atenção. Normalmente, quando a questão ela vai narrar o flagrante ficto ou presumido, né, ela vai apontar uma situação que testemunhas e instrumentos apontam a autoria de um fato. Então, o fato é narrado de tal forma em que vai se apresentar lá a historinha de Beto, e aí, em seguida, você vai ter, por exemplo, policiais militares que, fazendo rondas de buscas pela identificação do delito, que, por exemplo, Beto praticou um assalto, certo? E aí a senhora que ele assaltou encontra 2 policiais, comunica o ocorrido. Os policiais fazem busca, ronda local, encontram 2 testemunhas que apontam para onde Beto foi. Além disso, os policiais encontram, vamos supor, tá, a bolsa no trajeto da rota apontado pelas 2 testemunhas, e com Beto é encontrado dinheiro, o celular e os documentos dessa senhora. Então, você tem elementos, ou seja, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, a questão ela vai por esse sentido. E do mesmo jeito que eu acabei de elaborar, hipoteticamente, um possível enunciado, você tem outros que vão se enquadrar aqui no contexto. Não esqueça que existe o flagrante preparado, que é ilegal, súmula 145 do STF, certo? O forjado, que é ilegal, mas que ainda tem lei de drogas ou lei de combate a organizações criminosas. Você vai ter a possibilidade ainda
da entrega vigiada, do flagrante diferido, do flagrante postergado, é outro nome. Que é o que, Renato? É quando, conforme 301 do CPP, tá? O que é que acontece? O policial, ele deve realizar o flagrante. Ok. Mas aí, vamos supor que a questão narre em que policiais presenciam, num determinado momento, agora, certo? Um carregamento de drogas. Mas ao invés de realizar a prisão dos envolvidos em flagrante, eles haviam já requisitado a um juiz para acompanhar o trajeto desse carregamento do ponto X ao ponto Y, para que no ponto Y realizasse a prisão de mais indivíduos e o acervo probatório fosse melhor. Então, é exemplo do flagrante postergado, diferido ou retardado. São hipóteses de nome, ok? O 303 pode narrar uma situação de flagrante permanente, de uma pessoa que, por exemplo, tem a guarda ou em depósito, ou traz consigo, por exemplo, uma arma de fogo, ou porta, transitando em ambiente público, uma arma de fogo sem ter o porte autorizado. E aí, em qualquer momento que for abordado, o crime não está acontecendo gerúndio, tá. Então é um crime permanente. Então, há o flagrante enquanto não cessar a permanência. Beleza? Então, a questão pode brincar nesse sentido. Joia? Vamos lá. Aqui, senhores e senhoritas, são formalidades que aí normalmente aparecem, e aí, de novo, estou trazendo para vocês os campeões de incidência, certo? São procedimentos específicos em que vai narrar aqui na delegacia, a autoridade policial, o que os policiais realizaram o procedimento de tal forma, forma X, Y, Z. Mas que, e aí normalmente, quando eu digo normalmente, é 99,9% das vezes, tá certo? A banca, ela vai narrar uma situação em que deixou de fazer isso, ou que, né, o procedimento não foi concluído no prazo, ou que, né, aqueles que deveriam ter sido comunicados não foram. Então, sempre entrega no enunciado alguma frase ou algum termo que é fácil você identificar uma contrariedade ao previsto no CPP, tá? Como, por exemplo, o 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e o preso ou a pessoa por ele indicada. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Você sabe que esses 24 horas, eu tenho um complemento 310, é para ser realizado também a audiência de custódia. E aí? E, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a defensoria. Se informar, aí é encaminhado, tá certo? Cópia para o seu respectivo advogado, para que na audiência de custódia ele já tenha tido acesso ao cartório e já vá com o auto de prisão em flagrante, até para identificar os elementos necessários para identificar um erro formal ou não, certo? E aí tem a questão da nota de culpa, que também pode ser abordada, ou seja, no igual prazo, 24 horas, né? Conclui-se o procedimento da delegacia. Professor, e se esse prazo ele passa, automaticamente há uma ilegalidade? Não necessariamente. Preste atenção. Vamos supor, tá, em que foram presos 16 indivíduos num galpão com 64 litros de loló. O que é isso, professor? É o sucesso. Como assim, professor? É um líquido que faz com que pessoas, em meio a festas carnavalescas, ouçam ambulâncias, mesmo sem ter nenhuma, por exemplo, lá nas ladeiras de Olinda, no Recife Antigo, né, ou se você, né, que estava, não está hoje, que hoje você está estudando, estaria na sua cidade, em alguma rua brincando, pessoas que inalam um líquido, né, e aí, ao inalar, né, forma líquida, mas entrando em contato, né, com oxigênio, com ar, né, e aí, sendo aspirado, né, promove aí
taquicardia, entre outras sensações, e aí as pessoas dizem que ouvem aí uma ambulância passando. E aí esses 16 indivíduos foram apreendidos no galpão com 64 litros de loló. Pois bem, perceba, são 16 indivíduos presos em flagrante. Você acha que esse procedimento vai ser concluído em 24 horas? Não. Mas você tem algo justificável, que justifica que o procedimento demorou mais, que o processamento disso aqui demorou um pouco mais. Então, cada prisão com sua respectiva, tá certo, particularidade. Agora, evidentemente, que a questão ela vai ter que dar elementos, ela vai ter que narrar, vai ter frases e contexto para poder você identificar isso, ok? Beleza, vamos lá. Constituição Federal, que dá, inclusive, conexão da Liga aqui com esses dispositivos já apresentados para vocês e alguns dos argumentos também já colocados, tá? Artigo 5º, inciso 65, não estão em ordens, estou colocando aqui aqueles que vão aparecendo a depender da demanda, tá? Então, o inciso 65, a prisão ilegal será imediatamente relaxada, relaxamento de prisão. O 62 e o 63 tem relação normalmente, tá certo? A uma ilegalidade também, tá? Em que pode culminar numa ilegalidade formal. Por exemplo, a prisão de qualquer pessoa e local onde ela se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente. Lembra que isso dá liga ao 306? Pois bem, tem um fundamento e um amparo constitucional igual, tá? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Então, supondo que ele seja forçado a produzir prova contra si mesmo. Então, o princípio da não autoincriminação pode promover uma ilegalidade em que, tornando a prisão ilegal, ela tem que ser relaxada. Beleza. Professor, o flagrante ele foi legal, mas não há necessidade dele permanecer preso? Beleza. Ninguém será preso senão em flagrante delito. O flagrante pode ser legal. Ok. Ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Ok, também mandado de prisão. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Aí é outra história, não é algo que a gente precisa se preocupar. E aí vem o 66, que normalmente é usado para fundamentar um pedido de liberdade provisória, por exemplo. Ninguém será levado à prisão, dela mantido, quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Então, normalmente, esse aqui, tá? Aliado a o 321 do CPP, o 310 do CPP, tá? Então, normalmente está lá do preâmbulo, né, da tua peça, tranquilo? E aí, vamos lá. 310, como já citado aqui algumas vezes, com os devidos alertas já passado para vossas excelências, certo? Que aí, senhores e senhoritas, né, objeto de preocupação é apenas com a formalização. E aí, vejam, inclusive tem ADI, o bate-papo subiu, chegou ao STF. Qual seja, professor? Pega aí o exemplo. 16 envolvidos. O procedimento em delegacia, ou seja, emissão de nota de culpa, e aí vamos lá, testemunhas ou outros envolvidos. Passou, foi mais de 24 horas, mas é justificável. Então, a audiência de custódia pode ser que passe das 24 horas. E aí isso tornará automaticamente, né, ilegal essa prisão? Não necessariamente, tá? Mas você tem que ficar ligado no enunciado. E aí, né, quando ele for mais coeso, mais resumido e apresentar em que não houve uma justificativa plausível, e normalmente a questão, quando ela quiser trabalhar sobre isso, a justificativa não vai ter plausibilidade, ou seja, não é algo que você vai dizer assim, não, pô, mas aqui dá para dar uma flexibilizada. Não, geralmente ela vai colocar uma questão que não é passível de flexibilização e aí você vai ter na sua face, jogado na sua cara aí, a ilegalidade para você sustentar num relaxamento de prisão, certo? E aí, como eu disse a vocês, na audiência de custódia você vai ter a possibilidade de relaxar, converter o flagrante em preventiva ou conceder liberdade provisória. Ou seja, o inciso 1 e 3 solta. O inciso 2, havendo a provocação, ou seja, 311 do CPP, o juiz ele tem que ser provocado. Não existe conversão de flagrante em preventiva ex officio,
certo? De ofício. E aí, estando presente os fundamentos do 312 e os requisitos do 313, tá? Sendo demonstrado, e aí lembre-se que o cerceamento da liberdade é a última ratio, é a última medida. Por quê? Porque se cabe outras medidas cautelares pessoais, as previstas no 319, o seu pedido vai ser pautado nisso, que ele responda o processo em liberdade, não havendo na necessidade do seu cerceamento, né, do seu ir e vir, e que se aplique outras restrições, mas não a da sua liberdade por completo. Beleza? Pois bem, vamos lá. Alguns pontos, de novo, trago aqui para vocês alertas, e desses alertas, para vocês ficarem ligados o que pode aparecer para a gente daqui a pouco começar a elaborar e resolver aqui um casozinho prático e a gente partir por fazer, né? E aí a gente passará a fazer. A gente teoriza, lembra, anuncia e a gente vai elaborar junto com vocês aqui. Tranquilo? Meu patrão, o reloginho sumiu. Deixa aí na tela para mim, por favor. E aí, vamos lá. Ó, parágrafo 1º, como eu disse a vocês, tá? Ele normalmente, tá? Quando querem colocar alguma coisa, lembram dele, tá certo? Então ele acaba aparecendo com uma maior incidência em casos que vão, por exemplo, falar sobre um caso em que envolveu Beto, que praticou um delito, mas ele praticou um delito em legítima defesa. Então veja, o juiz ao verificar no auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 23, legítima defesa. Então, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, tá? Ele poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, tá? Mediante comparecimento obrigatório aos autos processuais sob pena de revogação. E veja, liberdade provisória é precária, tá? Então, se você não usufrui do benefício conforme a lei estipula, o juiz pode, tá, mandar te prender, beleza? Bom, se houver reincidência, integração de organização criminosa, né, armada, e aí a questão tem que colocar, ela se coloca, olha, Beto tinha envolvimento com uma ORCRIM, uma organização criminosa. Tá, mas a organização criminosa era armada, a questão ela tem que te dar os elementos completos, tá? Ou era uma milícia, né, ou que porta arma de fogo de uso restrito, né, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, certo? E aqui, como eu disse a vocês, tá, a necessidade de haver um elemento na questão que demonstra que passou das 24 horas sem justificativa, aí você tem uma ilegalidade. Mas se há algo plausível dentro do contexto que foi narrado, aí não há o que você falar de relaxamento, ok? Você pode falar ou argumentar da desnecessidade, né, de uma outra medida, né, a partir da audiência de custódia, mas um automático relaxamento, porque no caso narrado, havendo uma justificativa plausível, né, você tem lá o ultrapassado o limite de 24 horas, se ligue na pegadinha, beleza? Bom, e aí vamos para a questão. No dia 10 de março de 2011, após ingerir 1 litro de vinho na sede da sua fazenda, José Alves pegou seu automóvel e passou a conduzi-lo ao longo da estrada que tangencia sua propriedade rural. Beleza. Então, Renato, vamos lá. Como você disse, você vai ter um marco inicial, você vai ter a personagem e você vai ter a narrativa da conduta supostamente criminosa apontada pelo enunciado. Beleza. Então, até agora, nada diferente do que eu falei para vocês. Após percorrer cerca de 2 km de estrada absolutamente deserta, José Alves foi surpreendido por uma equipe da polícia militar que lá estava a fim de procurar um indivíduo foragido do presídio da localidade. Ok? Então, a PM foi com um objetivo, achou outro. Abordado pelos policiais, José Alves saiu do seu veículo trôpego e exalando forte odor de álcool, ou seja, estava embriagado. Oportunidade em que, de maneira incisiva, os policiais lhe compeliram. Opa! E aí vamos lá. Compelir alguém a fazer algo, né, é quando você força, certo? Ou seja, é contra a vontade da pessoa. Então, os policiais
compeliram a realizar um teste de alcoolemia em um aparelho de ar alveolar, o bafômetro, como a gente chama no popular, certo? Beleza. Então, senhores e senhoritas, já temos um elemento que merece destaque. Tranquilo? Professor, ao conduzir em via rural que tangencia a sua propriedade, numa estrada que tangencia a sua propriedade rural, né? A natureza dessa via não procura cabelo, né, em cobra, não vai procurar chifre em cabeça de cavalo, tá? Porque você vai perder tempo, certo? Por quê? Porque às vezes ela vai brincar, o enunciado vai querer distrair você com elementos que você nem vai precisar usar. Obviamente que ela começa a narrar aquilo que vai tangenciar o artigo 306 lá do Código de Trânsito, que é conduzir veículo automotor sob a influência de substância psicoativa, que diminua a capacidade de reação e de dirigibilidade do condutor, certo? Beleza, isso é uma coisa. Outra coisa é os elementos que ele passa a trabalhar. O primeiro elemento que ele joga na nossa face é compelir a fazer um teste de alcoolemia contra a vontade. E aí, o princípio da não autoincriminação, que eu falei há pouco para vocês. Então, olha aqui. Vamos lá. Realizado o teste, José Alves tinha concentração de álcool de 1 mg por litro de ar expelido pelos pulmões, razão pela qual os policiais o conduziram à unidade de polícia judiciária, que foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 306 CTB, né, combinado com o artigo 2º, inciso 2 do decreto 6488 de 2008. Tá? Então, vamos lá. Sendo-lhe negado, no referido auto de prisão em flagrante, de entrevistar-se com seus advogados e com seus familiares. Então, senhores e senhoritas, temos aqui a negativa, tá, de ele se encontrar com um advogado e familiares. Então, vejam, vamos lá, deixa eu ver se tem mais coisas. Então, destacamos aqui uma outra ilegalidade. Então, já temos duas ilegalidades. Então, isso aqui vai migrar até agora e estou identificando uma prisão ilegal. 2 dias após a lavratura do APFD, em razão de José Alves ter permanecido encarcerado na delegacia de polícia, então, 2 dias. Veja, 2 dias após, encarcerado. Você é procurado pela família do preso sobre protesto de que não conseguiram vê-lo e que o delegado não comunicara o fato ao juiz competente. Ausência de comunicação ao juiz competente. Tampouco à defensoria de polícia. Então, temos aí mais uma ilegalidade. Com base nas informações que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto, acima, na qualidade de advogado de José Alves, redige a peça cabível exclusiva de advogado para descartar um HC, carta fora do baralho, no que tange à liberdade do seu cliente, questionando em juízo eventuais ilegalidades praticadas pela autoridade policial, alegando para tanto toda matéria de direito pertinente ao fato. Então, até o final do enunciado aqui já te coloca numa situação que você consegue identificar. Então, vamos lá. Vê só. Numa linha temporal, certo? Que não ficou muito reta aqui, evidentemente. Vamos para uma segunda tentativa. Se não ficar reto, vai ficar desse jeito mesmo? Não saiu do jeito que eu gostaria, mas vamos lá. Essa quase reta, você tem aqui o suposto crime, ok? Tranquilo. E aí o que é que você tem? Você tem a abordagem, você tem a condução, certo? Você tem procedimento de delegacia. Ok. Então, teve audiência de custódia? Não. Professor, mas o fato é em 2011. A audiência de custódia, em 2015, passou a ser regulado, né? E depois apenas, né, você tem a previsão no CPP em 2020 com pacote anticrime, efetivamente. Tá? Então, houve a implementação em 2015, CNJ, mas em 2020 foi quando foi efetivado. Então, não chegou nem a ter audiência de custódia. Então, se não teve audiência de custódia, e a gente tem uma situação que para aqui, tá? E aí,
não tem audiência de custódia. Consequentemente, você pode falar que o MP denunciou? Não, a questão parou por aqui. Então não teve denúncia, não tem resposta à acusação, não tem instrução em julgamento, não tem nada após isso. Para aqui. Então, se a gente para aqui e a gente está falando de algo que é uma peça exclusiva de advogado, que tange a restauração da liberdade do seu cliente, então a gente está falando das peças de liberdade. Tá? Pela narrativa e pela linha temporal, a gente só pode estar falando de relaxamento de prisão. Beleza? É por aí a linha de raciocínio. Não é difícil. Você só precisa prestar atenção dos elementos que a questão te entrega. Beleza? Tranquilo. Dito isto, vamos lá. Senhores e senhoritas, apresenta-se aqui nome de município? Não. Comarca, juízo para você determinar a competência? A priori. José Alves, foi dito que ele tem algum cargo específico? Não. Tem alguma coisa aqui que remete à Justiça Federal? Também não. Então, senhores e senhoritas, você vai ter a Justiça Comum Estadual. Ok. E aí vamos para os elementos do nosso relaxamento de prisão. O que é que você tem que se ligar? Tem que se ligar que primeiro começamos com o endereçamento. Do endereçamento, você vai ter, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, da espaço, vara criminal da comarca, 3 pontinhos, já que não há nenhum elemento. Ou você pode ser mais breve, ao juízo, e aí, de direito, se quiser, pode ser só ao juízo, tá? E aí o resto é igual, tá? Tanto faz, não precisa do excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, se você não quiser, ok? E aí, professor, beleza. Aqui, você vai pular 4 linhas. E aí, você pode botar auto de prisão em flagrante ou autos de prisão em flagrante. Número 3 pontinhos que você não vai ter, não crie elementos, certo? Aí você vai pular uma linha. Tranquilo? Beleza. E aí, professor? Aí você vai para o preâmbulo. Vou apagar isso aqui e vou dar continuidade, tá? Professor, eu não copiei. Relaxa. Depois que terminar, vai estar disponível. Você dá uma pausa, rever. Fica tranquilo. Mas tem outra aqui que vai estar completinho para você. Joia? Então vamos lá. O preâmbulo, depois que a gente pulou aqui uma linha, então pulamos uma linha. O que é o preâmbulo aqui? A gente vai ter a qualificação primeiro. Qualificação. E aí a qualificação vem José Alves. Aí os dados de qualificação dele. Professor, não tem nada. Então você coloca, né? Brasileiro. Ou não coloca, professor, não tinha. Ok. Aí você coloca José Alves, vírgula, nacionalidade. Vírgula, naturalidade. Vírgula, portador. Aliás, ainda não. A gente primeiro coloca estado civil. Vírgula, profissão. Aí agora vem identidade, número
Se você quiser colocar portador da cédula de identidade número tal, tá perdendo tempo, vamos ser exíguo. CPF, vírgula, residente e domiciliado vírgula. Ah, professor, se eu quiser no final aqui colocar entre parênteses os 3 pontinhos em cada lado de cada um, fica à vontade também, tá? É estilo de cada um. Desde que, se não há elementos... Professor, se a questão trouxesse esses dados, você colocava conforme o enunciado trouxe. Se ela não trouxe, você não coloca. Não cria informação, não acrescenta, para não rolar identificação e aí você ter a possibilidade de ter sua peça não considerada, ok? Então, por favor, não acrescente informações quando a questão ou o enunciado não trouxer. Massa? Beleza? É nóis? Vamos lá. E aí vem, por seu advogado ou advogada, né? Infra-assinado, abaixo assinado, aí você pode colocar procuração anexa, né? Ou entre parênteses, mas faça menção à procuração. Vem requerer, vem, né? Na presença, vem até Vossa Excelência, então vai de estilo de redação de cada um, baseado ou conforme, né? Com fulcro nos dispositivos X, Y, Z, que a gente vai colocar aqui, tá certo? Requerer. E aí, veja, seguinte, vamos lá. Se a gente está falando de relaxamento de prisão, né? Vem a presença de Vossa Excelência, vem por seu advogado, a presença de Vossa Excelência, né? Essa parte que eu já falei, requerer. Vírgula. Aí você pode colocar ou antes, com base, e aí você tem artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal de 88 e 310, inciso 1 do CPP, vírgula. Então, estou colocando o fundamento que é o que você vai colocar, mas aí você pode colocar de maneira mais organizada. Como assim, professor? Vou repetir, tá? Não custa nada. Tá? Residente domiciliado, vem por meio do seu advogado, infraassinado, com procuração anexa, a presença de Vossa Excelência, com base no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal e artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal, requerer, vírgula. Aí, ao invés de continuar, eu prefiro que você dê um espaço de uma linha e coloque centralizado relaxamento de prisão. Pula mais uma linha. Pelas razões de fato e de direito a seguir e expor, vírgula, e aí você vem, ponto 1, dos fatos. Sinteticamente você narra os fatos, resumidamente você pega o que está no enunciado, um parágrafo ou 2 no máximo, você faz a síntese do enunciado, tá? Pula mais uma linha do direito, pula mais uma linha e aí você vem para o argumento, que aí é a base do que a gente vai conversar, que é o quê? Então vamos lá. Tá? Fazendo um repeteco e a gente vai entrar nos pontos que vocês vão precisar desenvolver, certo? Então vamos lá. Base do que eu falei para vocês, tem alguma coisa diferente até então? Não, tá? Então, artigo 5º, inciso 65 ou 310 do inciso 1, eu prefiro que você não use o ou, que você use i, certo? I, tranquilo? Endereçamento, juiz de direito, da vara criminal da comarca tal, já trabalhamos isso. Desenvolvimento jurídico do auto de prisão em flagrante por violação do direito a não produzir prova contra si mesmo, artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, né? E ou, professor, se eu não lembrar do Pacto de São José da Costa Rica, beleza, normalmente as pessoas não lembram, tá? Tô colocando aqui para você lembrar, tô colocando aqui para você ter um diferencial, caso seja o elemento da sua peça. Coloque. Se você lembrar, use, ok? Mas a Constituição Federal está aí para isso, tá certo? Já que você vai estar com o vadimeco no colo, tá? Para poder você folhear. Se você tiver aí a correta menção, massa. Professor, aqui o ou, eu prefiro que você foque na Constituição Federal. E, em vez de ou,
e o Pacto de São José da Costa Rica de maneira complementar, ok? Junto, tá? Em razão da colheita forçada do exame de teor alcoólico, consequentemente, ilicitude de prova. Aí vamos lá. A prova é ilícita, tá? Então, a ilicitude de prova é o caput do artigo 157 do CPP. Então, a prova adquirida, né, de maneira ilegal, ela tem que ser imediatamente descartada, não pode ser considerada, beleza? De igual forma, artigo 5º, inciso aqui 56 da Constituição Federal. Tranquilo? Então, vamos lá. Ainda apontado aqui pela gente, para vocês, desenvolver. E aqui, isso aqui, tá? É no direito. Certo? Então, endereçamento, 4 linhas. Número, autos da prisão. Beleza, pula uma linha. Preâmbulo, uma linha. Relaxamento de prisão. Título da peça. Pula uma linha. E aí vem pelos fundamentos, pelos fatos e pelos fundamentos de direito a seguir e expor. Aí, né, depois da frase padrão aqui, né, vem ponto 1. Ou A, né, mas enumere, destaque, tá? Aí bote dos fatos. Aí, 1 ou 2 parágrafos, certo? Depois do segundo ou do único parágrafo, pula mais uma linha. Aí vem 2 do direito. E aí, senhores e senhoritas, aqui no direito, tá? Esse primeiro ponto, esse segundo ponto. Vamos para mais um ponto. Nulidade do auto de prisão em flagrante em razão da violação do direito à comunicação entre o preso e o seu advogado, bem como familiares. Artigo 5º, inciso 63, a gente falou. E artigo 7º, inciso 3 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Então, isso é a ofensa às prerrogativas ao direito do preso e às prerrogativas advocatícias, ok? Além disso, ainda no direito, nulidade do auto de prisão em flagrante em razão do quê? A exigência de comunicação, tá? À autoridade judiciária, à defensoria pública ou ao seu advogado, tá? Então, dentro das 24 horas, artigo 306, parágrafo 1º, eu mencionei a vocês, normalmente é algo que é explorado em questões, né? E aí vem, veja, até aqui você estava no direito, tranquilo. Veja, depois do direito, narrou, pula uma linha, direito, terminou outra linha, aí vem item 3. Item 3 é o quê? Do pedido. Certo? Aí depois do pedido, pula uma linha, termos em que, pede deferimento, comarca, advogado, OAB, número. Tá? É o encerramento e o fechamento da peça. Então aqui, pedido. Pedido, tá? No que diz respeito a relaxamento, ou você está falando de revogação, se o indivíduo estava preso, você tem que pedir o alvará de soltura dele, tá? Esse é a cereja do bolo. Tranquilo? Não pode esquecer, certo? Então, pedido de relaxamento em prisão, da nulidade do auto de prisão em flagrante e da expedição do alvará de soltura. E é isso, tá? Então aqui seria, né, 2 pedidos. Aqui ainda estaria dentro do direito, ou seja, o mérito que recheia a ilegalidade, né, do que aconteceu aqui com José Alves. Beleza, meu povo? Pois bem, dito isto, né, então, só para reforçar e a gente passar para a próxima brincadeira aqui, certo? Então, Renato, de novo, reforço em cima de reforço, repetição em cima de repetição, leva à perfeição. A ideia da gente estar revisando para você treinar é para você não esquecer essa bagaça e domingo tu tirar a onda, beleza? Então, endereçamento,
número, preâmbulo. No preâmbulo eu tenho que me ligar na qualificação, eu tenho que me apresentar como advogado, eu tenho que fazer o requerimento com um fundamento. E eu tenho que dar destaque ao nome da peça. Beleza? Tranquilo? Então, no preâmbulo da peça, depois a gente vem dos fatos, do direito e, por fim, dos pedidos. Aí, encerrou os pedidos, termos em que pede deferimento. Aí você coloca lá, né, local, data, advogado, ou a OAB, número. Não coloca número, não coloca o teu nome, pelo amor da divindade que você acreditar. E se não acreditar em nenhuma, não faz de forma igual, tá? Então, OAB advogado, OAB número e fecha a tua peça e morreu Maria Preá, vai responder as 4 questões e do final corre pro abraço. Beleza? Simbora brincar agora aqui de destacar aquilo que eu já conversei com vocês para a gente passar para o próximo caso prático, certo? Vamos lá. Respira, me acompanha, vamos nessa, tá certo? Que, professor, dá tempo hoje eu ainda de eu assistir escola de samba? Rapaz, eu não sei nem o que é que tá rolando, faz tanto tempo que eu não sei, né? Mas se tu vai se desprender a ficar de madrugada assistindo BBB ou escola de samba, digo a você, tá? Que você deveria estar estudando teses de defesa e deveria estar estudando outros elementos, tá certo? Para as próximas peças, como apelação, memoriais, resposta à acusação, tá? Eu acho melhor sua cabeça essa semana, o seu bloquinho ser penal, tá? O outro bloquinho que passar processo penal, né? E, né, para fechar legislação penal extravagante, tá? Então, os teus blocos de carnaval tem que ser com esse tipo de abadá e essas músicas, tá certo? Que envolvam em qualquer coisa relacionada a pontos que você vai precisar em prova. Se não for ou não tiver relação a isso, esqueça. Ah, professor, que meus amigos, saia de qualquer tipo de furada nesse sentido. Porque convite, inclusive convite patrocinado, né? O inimigo, ele vem nessas horas, inclusive, né, quando aparecem as melhores tentações, né? Aquela pessoa que não estava te dando bola vai te chamar, né? Vai dizer que te pega em casa, que te deixa, vai ter facilitações mil. Agora, na reta final, o que não faltará são tentações. Então, resista, porque domingo, ninguém que vai te chamar para qualquer festa vai estar contigo, fazendo a prova contigo ou por você. Se ligue, domingo a responsabilidade é só e somente sua. Só e somente sua. Beleza? É nóis. Material na tela, meu diretor, por favor. Puxão de orelha passou. Vamos lá. Respira, 3 tapas na cara, né? Tira aí força de onde tu não tem e vamos nessa. 310, como eu já apresentei para vocês aqui, tá? Culmina na audiência de custódia. Liberdade provisória, artigo 321, já tinha citado para vocês, certo? Se eu vou liberar o indivíduo, pode ser que, em razão da não preventiva ter rolado, né, caibam lá, né, as outras cautelares diversas da prisão, dos incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do 319, ok, tá certo? Ou do 320 também, que é outra cautelar diversa da prisão. Tá? O que é que eu quero que você se ligue? Argumentos genéricos, e normalmente, se cair em algum enunciado de prova, vai dizer que o juiz, né, atendendo ao pedido do Ministério Público que pediu, requereu, né, a prisão preventiva do flagranteado, ou seja, aqui o caso foi José Alves, mas vamos supor, voltar para Beto. Beto,
flagranteado porque estava comercializando ilegalmente suplementos alimentares não autorizados pela Anvisa. Então ele comprou lá um pré-treino que tem efedrina, que não pode. Aí, mas ele trouxe dos Estados Unidos, tá? Não podia igual. E aí, vamos lá, ele vai vender essa parada, foi preso em flagrante. Mas aí a questão diz que Beto tem endereço fixo, é réu primário, tem bons antecedentes, nem tem, além dessa atividade extra, ele quis fazer um extra, ele tem uma atividade lícita, fixa, né, família e etc. Quando a questão te narra esses tipos de elementos, tá certo? É porque ela quer dizer ou quer advogar em favor do flagranteado. Dizer que há bons caracteres, há bons requisitos judiciais em favor de Beto. Além disso, vai te colocar um tipo de delito que, né, dentro dos requisitos aqui do 313, talvez não preencha os requisitos necessários para que a preventiva requisitada pelo MP seja concedida. Mas vamos lá, o MP requereu, o juiz, afirmando pela gravidade da sua conduta, concedeu. Isso é um argumento abstrato. E aí, normalmente se tangencia dentro de questões como essas, que vão trabalhar a ideia da decretação da preventiva, né? Às vezes, não é sempre, tangenciam ou caminham por aí. Então, são frases e termos que você precisa se ligar. Então, a preventiva ameaça a ordem pública, ameaça a ordem econômica. A ordem econômica é subespécie de ordem pública, a diferença é que é um delito contra a ordem tributária, a ordem financeira, né, relação de consumo. Tá? Para assegurar a aplicação da lei penal ou assegurar, né, não é por conveniência, esse termo aqui do 312 é um termo infeliz, mas é para dar segurança também à instrução criminal, para que não exista ameaça a testemunhas, destruição de provas, entre outros procedimentos que possam, de alguma forma, dificultar ou anular o processo, por exemplo, certo? Pois bem, então temos os fundamentos, né, do perigo em liberdade e da fumaça do cometimento do delito no 312. Preenchido, ou seja, a fundamento, né, no 312, tem os requisitos do 313. Então, se o quanto de pena do crime doloso, tá, em questão aqui, né, for uma pena superior a 4 anos, então preenche o requisito. Mas primeiro tem que ter fundamento, para depois eu ir para o requisito. Primeiro tem que preencher o 312, para depois eu ir para o 313. Se ligue nisso, por favor. Se ligue nisso. Tem que ter elementos concretos. Professor, o que seria um elemento concreto? Né? Vamos supor que Júnior foi preso em flagrante, né, envolvido com estelionato de diversas pessoas de terceira idade, dando golpe de Pix, né, entre outros tipos de prática, tudo usando internet, perfil falso do Instagram, perfil falso em outras redes sociais, né, e aí foram dando golpes em várias pessoas, muitas pessoas, né? Tanto é que o Júnior já estava com outros envolvidos, terceirizando a atividade para poder dar vencimento, né? Contrata a Léo para poder também fazer esses contatos, tá? E aí eles já estavam movimentando grande monta. Beleza, estelionato, artigo 171, tá? Aí, 171, pena de 1 a 5 anos. Mas praticado na internet com pessoas, né, que, vamos supor que maiores de 70 anos, você vai ter aí causas de aumento de pena, que pode ser levado em consideração. Então, levando em consideração que, inclusive, né, a operação deles, né, poderia continuar em atividade, né, e pelas declarações dadas em delegacia por ambos, quando foram flagranteados, né, haveria o intuito deles, de alguma forma, né, se livrar de provas, né, ou algo do tipo. Se há elementos concretos que a questão narrou e que está no enunciado da questão, e que com base nisso foi que o juiz acatou o pedido, aí é outra história, certo? Mas, estou dando exemplo para vocês. Professor, caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, envolvendo Maria da Penha. Beleza. Normalmente, quando vier o havendo, tá certo? De novo, tem que ter elementos concretos, mas que, preenchidos os 312, pode ser
que seja hipótese aqui do critério do inciso 3, ou seja, envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência. Entenderam? Então, elemento concreto. Então, vamos lá. Um cara chamado Paulo, né, praticou uma violência contra a mulher, Joana. E aí, medidas protetivas lá do artigo 22 da Lei Maria da Penha foram aplicadas. Paulo desrespeitou, o que já leva à prática do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Para além disso, né, o descumprimento, você tem elemento concreto? Tem elemento concreto. Esse elemento concreto, né, você vai ter aqui 312 como um elemento concreto em que, no descumprimento, houve a propensão, né, de praticar novos delitos, de pôr em risco a integridade física de Joana. E aí, fundamento 312 ok, fundamento 313 ok também. Entenderam? Então, podemos ter aí, tá certo? Aqui, a prisão preventiva decretada. Certo? Então, estou trabalhando com hipóteses para vocês. E aí, vamos lá. Renato, hipótese de prisão legal, porém não preenchido 312 e 313, tá? Eu coloco esse indivíduo em liberdade provisória, 321, tá? Tá aqui. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319, com base aí no 282, que é a mãe aí das medidas cautelares pessoais, ok? Beleza, vamos lá. O 323 vai dizer, onde é que não cabe fiança? Professor, o 323, né, aqui do CPP, quando eu leio ele, eu me lembro também da Lei 8.072 de 90, Lei de Crimes Hediondos, que lá no seu artigo 2º, professor, vai falar de crimes hediondos, ou seja, os listados na lei, né, e os equiparados a hediondos não seriam suscetíveis à fiança. Pois é, para além do que está lá, que vai acabar se repetindo aqui no inciso 2, certo? Você vai ter racismo, da Lei 7716 de 89, e nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, que aí você vai ter, né, aqueles novos delitos ali, né, que foram tirados da Lei de Segurança Nacional e foram incorporados no Código Penal, certo? Beleza. Não será igualmente concedido fiança, tá? E aí temos mais hipótese aqui. Professor, não ser concedido fiança quer dizer que o indivíduo ele pode não ter a liberdade provisória concedida? Não. É que a fiança ela é uma contracautela de natureza financeira, certo? Não tendo isso aqui, então empurra o juiz a necessariamente olhar restrições mais graves do que simplesmente entregar uma caução financeira, certo? Então, para além disso. Professor, tem algum outro artigo aqui que eu tenho que me ligar? Tem, tá? 322, que aí vai impor o limite que do que delegado, né, pode, e não, a partir então, só o juiz. O 325 e o 350, que é quando o indivíduo não pode, não tem suficiência financeira para pagar fiança. Então, você também tem que se ligar nesses dois dispositivos. Tranquilo? Beleza. Vamos para o caso aqui. Na madrugada de 11 de agosto de 2017, Francisco ouviu um barulho no quintal de sua casa. Beleza. Imediatamente, pegou sua arma de fogo, devidamente registrada. Opa, então informação importante. Beleza. E foi ao local para averiguar o que estava acontecendo. Momento em que foi surpreendido por um homem que havia invadido seu imóvel. Então, temos uma invasão de domicílio por um terceiro não identificado. Então, assustado, o invasor tentou correr em fuga. Atitude erroneamente interpretada por Francisco, que acreditou que o homem o atacaria. Então, veja aqui, atitude erroneamente interpretada. Isso aqui, e aí eu vou colocar aqui uma observação, nos aponta a possibilidade de erro.
Normalmente isso vai caminhar, vamos ler o resto, para erro de tipo, tá? Erro de tipo essencial. Mas vamos continuar. Em movimento reflexo de defesa, Francisco disparou um tiro contra o invasor, que acabou falecendo em virtude do ferimento. Em seguida, policiais militares chegaram ao local do ocorrido e Francisco foi preso em flagrante pela prática de homicídio. Tá, então veja. A gente tem aqui pelo primeiro parágrafo a ideia de uma legítima defesa. Mas que, por um erro de interpretação, a gente pode levar a uma legítima defesa irreal, que a gente chama isso de putativa, fictícia, certo? Encaminhado à autoridade policial, foi lavrado auto de prisão em flagrante, ainda no dia 11, ok? Às 24 horas. A família de Francisco procura o seu escritório e você é informado que ele é conhecido empresário na região. Olha aí, elementos de qualificação de Francisco que vão apontar para uma possível bons elementos aí para ele. Vive há mais de 20 anos no mesmo endereço, olha aí, endereço fixo, e jamais se envolveu em qualquer prática criminosa. A ideia de não ser, reincidente e ter bons antecedentes. Como advogado de Francisco, elabore a peça cabível em sua defesa. Pois bem, senhores e senhoritas, veja só. Diante do contexto aqui, a gente está basicamente dizendo o seguinte, tá? Temos um crime, temos os elementos que configuram o crime, certo? E aí vem a ideia, né? Ele foi preso em flagrante. Tá? Preso em flagrante, vamos para aquela bifurcação. Haverá audiência de custódia e aí, das duas, uma. Ou solta ou prende. Supondo que o MP provoque 311, não está aqui, certo? Estou acrescentando, mas vamos lá, para formar raciocínio. O MP, pelo 311 do CPP, requisite a prisão. Aí vem a pergunta: é necessária? Segunda pergunta: preenche os requisitos e fundamentos do CPP, ou seja, fundamentos 312, requisitos 313. Temos aqui elementos que brotam do enunciado para dizer que temos bons elementos positivos e que ele atuou em legítima defesa, ainda que putativa. Ok. Diante do que está apresentado aqui, a gente não enxerga a priori a necessidade da manutenção da prisão desse indivíduo e que ele pode responder em liberdade o processo, para que aí o júri identifique se houve uma situação de erro justificável, injustificável, vencível ou não vencível, tá? E se aplica as respectivas teses, mas isso seja no transcorrer do processo. Mas aí há a necessidade de manter Francisco preso? Não. Respondemos a pergunta, e aí? Vamos lá. Foi falado em denúncia, então, na linha temporal, a gente chegou em denúncia? Não. Foi falado em qualquer outra coisa? Não. A gente só está na fase pré. A gente está na fase flagrante, que vai culminar no máximo numa audiência de custódia. E a gente quer preservar a liberdade de Francisco. Beleza. Dito isto, o problema é encerrado com a lavratura do APF, do auto de prisão em flagrante. Ok. Se para aqui e a gente está em jogo discutindo a liberdade de Francisco, peça de liberdade. Em tese, alegar a excludente de ilicitude, transigidez parágrafo único do CPP, com fundamento no artigo 25. Não é parágrafo único não, tá? Cadê? A gente já... Cadê o 310? Bom, daqui a pouco eu apresento para vocês. Também é possível falar na ausência dos requisitos da prisão preventiva como fundamento 312, por não existir a necessidade de decretação da sua prisão cautelar. Mas aí vamos lá.
Fundamento principal que a gente vai ter para a fundamentação da nossa peça, o que é? Artigo 5º, inciso 66, ou seja, a não necessidade da manutenção da prisão, 310, inciso 3 e o 321, liberdade provisória. Temos aqui o que a gente precisa para trabalhar, certo? Dito isto, vamos passo a passo. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara júri da comarca. Por que do júri, professor? Crime doloso contra a vida. Competência constitucional prevista no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, certo? Então, estou te apontando o fundamento. Ou ao juízo de direito, passinho da vara, do júri, da comarca, tal, já que não tem apontado. Beleza? Beleza. Francisco, como eu disse, tem gente que você pode colocar a vírgula direto aqui ou os 3 pontinhos. Nacionalidade, profissão, estado civil, residente domiciliado no endereço, na cidade de, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência por seu advogado, procuração anexa, com fundamento nos artigos 5º, inciso 66 da Constituição Federal e 310 e 321 do CPP, requerer e aí, veja só. Aqui, professor, autos do inquérito ou do auto de prisão em flagrante número tal. Se eu não colocar, professor, não tem problema nenhum, tá? Eu peco pelo excesso, não pela falta, mas não há problema algum, certo? Se não colocar. Professor, aí daqui para cá, professor, caso eu não coloque isso aqui, beleza, 5 linhas. Tranquilo? Daqui para cá, esse espaço, uma linha. Daqui para cá, uma linha. Pelas razões a seguir expostas, 2 pontos. Dos fatos, uma linha. E aí, síntese. 2 parágrafos eu coloquei, mas pode ser um só, depende de você. É sintetizar, tá, o enunciado. Pronto. Colocar da voz ativa para a voz passiva, inverter, contar a mesma história de outra forma, porém de maneira sintética. Beleza? É isso. E aí? Uma linha. E aí vem pro do direito. Pula mais uma linha e aí vem. Excelência. Portanto, excelência, está evidente a hipótese de legítima defesa do artigo 23, inciso 2 e 25 do Código Penal, que é cláusula de exclusão de ilicitude, ainda em hipótese de discriminante putativa, lembra que eu falei, do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, devendo ser concedida a liberdade provisória do requerente com fundamento 310, parágrafo único, e 314, ambos do CPP. Beleza? Beleza. Dito isto, senhores e senhoritas, vejam, temos aqui, tá, a ideia de que a gente tira da jogada, tá certo? A possibilidade de preenchimento, como a gente apontou aqui algumas vezes, os requisitos previstos para uma preventiva ser decretada. A pessoa falecida ainda havia invadido a casa do requerente, que, por si só, já fez o requerente assumisse a posição defensiva. Ademais, ao fazer movimento brusco, forçou o requerente a lutar por sua vida, levando-o a crer que seria vítima de ataque injusto. Ou seja, de novo, né? Professor, mas o Código Penal, ele pede que você guarde uma certa prudência e, neste caso, né, você trabalhe de tal forma em que você, se houver a modalidade culposa do delito, responda por ele. Ok, isso é questão de mérito para ser discutido noutro momento, não agora. Aqui você está focado no quê? Na liberdade dele. Discutir o mérito, se foi doloso, culposo, se tem que triar o dolo e a culpa, se é vencível ou vencível, isso é para depois. De novo, é questão de mérito, não é para agora. E aí, vamos lá. Ademais, o requerente jamais esteve envolvido em atividade criminosa, tem residência fixa, trabalha, estando evidente que não existe risco à ordem pública ou à instrução criminal, não havendo motivo para a decretação de preventiva. Logo, a liberdade provisória lhe é garantida, com fundamento, aí repete, artigo 5º, inciso 66, da Constituição Federal e do artigo 321 do CPP. Beleza? Então, é por aí a brincadeira. Massa? Beleza, professor. Então, percebo
que há uma certa síntese aqui que não é ou não precisa de muita firula. Não precisa de muita firula. Não precisa de para isso e para aquilo. Não precisa. Tá? Você ataca os pontos, é claro. Você aponta os artigos. Tá certo? Não precisa transcrever. Ô, professor, e se por um acaso tiver alguma súmula em que eu precise citar? Você cita a súmula. Se é cabível, tá? Você cita, conforme súmula e cita. Por quê, professor? Pelo seguinte, os olhinhos do corretor, quando ele vai ler, certo? Ele vai ler partes disso aqui, tá? E ele vai pegar os dispositivos, se adequadamente citados. Então ele fica procurando termos e palavras-chave. E é isso, tá? É basicamente isso. E professor? Tá? Então, nesse caso, você apresentou os 3 principais pontos de argumento favorável para a cessão da liberdade, e aí você agora vem para o pedido. Pula mais uma linha lá, mais uma linha aqui. Diante o exposto, vem requerer que seja concedida a liberdade provisória com fundamento do artigo 5º, inciso 66, 310, inciso 1 do CPP, 310, parágrafo único e 314 e 321 do CPP. Ademais, pede a expedição, e isso aqui não pode faltar. Isso aqui não pode faltar. Isso aqui não pode faltar. Certo? Não pode faltar de jeito nenhum. Tá? Termos em que pede deferimento, comarca, data, advogado. Certo? E aí, normalmente, só para não ficar diferente do que normalmente eu faço, advogado e aqui embaixo, tá? OAB, número. Sem identificação, por favor, de absolutamente nada. Beleza? E aí, senhores e senhoritas, temos aqui os exemplos do que a gente precisa, tá? Para poder fazer e elaborar. Peças de liberdade, elas são de menor complexidade, ou seja, professor, caso caia na minha prova, será um presentaço que a banca vai te dar, certo? Professor, se aposta, eu não faço aposta de nada, nem na Mega Sena eu jogo, porque a probabilidade de eu acertar é muito baixa. Professor, e a Mega Sena da virada, o senhor jogou? De besta eu joguei. Né? Ganhou, rapaz, se eu tivesse ganhado na Mega Sena da virada, tu realmente acha que eu ia estar aqui ou ia estar brincando carnaval? Né? Se eu tivesse firmado o compromisso com o meu patrão Giovanni, eu estaria aqui, mas caso não, eu estaria provavelmente, tá certo, brincando carnaval numa ilha deserta, longe do povo, né, vendo pela televisão, mas num lugar paradisíaco, tá certo? Professor, e aí, posso brincar carnaval? Veja, o máximo que você vai brincar de carnaval durante essa semana é que agora, quando eu vou me despedir de você, meu patrão Beto ele vai colocar uma marchinha de carnaval para você ouvir, tá certo? Provavelmente característica aqui de Olinda, para você sentir esse gostinho, tá certo? Enquanto eu me despeço de você, né? E é isso o teu carnaval, porque amanhã vai ser o segundo dia de bloquinho, de segunda fase, mega revisão, comigo aqui, e depois é meu patrão Giovanni, e depois é ele de novo, e sexta-feira é eu e ele aqui juntos, trocando uma ideia com vocês. Beleza? Então a semana carnavalesca do OABeiro é musiquinha de carnaval só aqui na Mega Revisão, estudando com o Vademecum, estudando com aquilo que objetivamente é um bom material para essa reta final. E só. Beleza, meu povo? Marchinha de carnaval.